Bem-vindos a mais uma reunião almoço online da SIC Caxias, desta vez com a participação do governador Eduardo Leite. Governador, muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso pedido para conversar com o empresariado e principalmente com a comunidade da nossa Serra Gaúcha. Sabemos que o senhor tem sido incansável em seu trabalho de liderar a força-tarefa de combate à Covid-19 no Rio Grande do Sul. E por isso, realmente agradecemos por nos dedicar o meio-dia desta segunda-feira para falarmos de temas importantes para o nosso Estado. Compreendemos a situação difícil de administrar o Estado no meio de uma pandemia e, sobretudo, reconhecemos a sua busca de equilíbrio entre saúde e economia, em que a sua disposição para o diálogo nunca faltou. Também agradecer pelo seu entendimento da importância da cogestão e das flexibilizações como forma de evitar o fechamento de empresas e o desemprego. Estamos juntos na sua luta pela reabertura das escolas com todos os protocolos e cuidados necessários para proteger crianças e professores. No nosso entendimento, as futuras gerações pagarão um preço muito alto pelo fechamento. Não conseguiremos recuperar os danos neurológicos e socioemocionais. Neste assunto das escolas, conte com a SIC. Sabemos, inclusive, que o senhor recorreu ao STF neste final de semana. Pensando neste custo social, foi com alívio que recebemos seu anúncio, governador, na sexta-feira, sobre a atualização das medidas para a abertura de atividades e serviço no Rio Grande do Sul. Ao adotar novas regras para o funcionamento do comércio não essencial e serviços, o governo do Estado permite um mínimo alento aos empresários e trabalhadores desses dois setores que foram duramente impactados pelas restrições. Sabemos que a situação ainda é delicada, mas as empresas do comércio e serviço sempre seguiram todos os protocolos sanitários para combater a disseminação da doença e o fechamento das atividades acarretou um alto custo socioeconômico, o qual lamentamos. Governador, em relação ao desenvolvimento econômico, cabe-nos ressaltar a importância dos projetos estruturantes que nos últimos 7 anos foram implantados para melhorar a competitividade do Estado. Destacamos, dentre eles, as reformas da Previdência, reforma administrativa e a privatização, nos últimos dias, da CE em seu governo. Mas reforçamos a necessidade de continuidade das pautas de reforma, como as concessões e também a continuidade do processo de privatizações, que visa maior eficiência do setor público e diminuir o tamanho do Estado. Além disso, caro governador, no âmbito da reforma tributária, importante que se diga que o empresário gaúcho precisa de previsibilidade, precisa de um Estado com tributos que deem equilíbrio fiscal, mas, antes de tudo, competitividade para empreender. No âmbito da infraestrutura, sabemos que foram concluídos os estudos para a duplicação da RS 122 e da 446. Gostaríamos que fosse acelerado o processo da concessão destas duas rodovias importantes para a nossa Serra Gaúcha. Também foi com satisfação que recebemos do senador Heinz a informação de que foi autorizada pela Secretaria de Aviação Civil a licitação do novo aeroporto da nossa Serra Gaúcha e o prosseguimento a ser dado pela Prefeitura de Caxias para publicar o edital da contratação do projeto, uma conquista que merece ser celebrada. Essa, a primeira etapa para colocar em funcionamento uma grande obra de infraestrutura que trará enormes benefícios para o Rio Grande do Sul, especialmente para a Serra. O novo aeroporto é uma antiga bandeira da SIC Caxias, que por meio de suas lideranças sempre lutou, trabalhou e acreditou nesse projeto como um marco divisor para o desenvolvimento econômico e social de toda a nossa região. Valeu a luta, seguiremos em frente até ver esta obra concretizada. Precisamos agora
de um trabalho em conjunto com o governo do Estado para um estudo mais aprofundado de integração das regiões beneficiadas, com acessos rodoviários, ferroviários, rede 5G, rede elétrica e uma política para um polo de integração turística para toda a nossa região. Com a renovação antecipada da Malha Sul, precisamos da reativação da nossa malha ferroviária, de modo que atenda a Serra Gaúcha, incluindo estudar o polo rodoferroviário de Vacaria. Governador Eduardo Leite, como já manifestamos em ocasiões anteriores, nossa entidade, que este ano está completando 120 anos, continua aberta e disposta a dialogar, colaborar com o seu governo para que possamos superar esse desafio o mais rápido possível. Além disso, queremos externar nossa disposição em apoiar e colaborar com a vacinação da população em nosso município, a partir da possibilidade de compra de vacinas pela iniciativa privada. O melhor estímulo à economia é a volta do desenvolvimento, é o V da vacinação maciça da população. Somente assim vamos vencer a Covid-19. Temos muitas empresas, governador, com excelentes estruturas internas de saúde, ambulatórios, equipes médicos e enfermeiros, capacitados para ajudar na vacinação dos trabalhadores. Lamentamos tantas vidas perdidas pela Covid-19 em nosso país, no nosso estado e em Caxias. Governador, perdemos amigos, conhecidos, pessoas próximas. Por isso não temos nenhuma dúvida de que a vacinação de toda a população no mais curto espaço de tempo é que desenvolverá a normalidade de que tanto precisamos. Sabemos que há 3 dias o estado do Rio Grande do Sul é o primeiro dos estados em percentual de vacinação. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que nos acompanham nesse momento, principalmente, senhor governador. Está conosco o prefeito Adiló de Domênico, a nossa vice Paula Iores, o nosso deputado estadual Carlos Búrigo, o Nerio Carteiro, a Fran Somense, o nosso reitor Evaldo Cuiava e a nossa presidente do Sindilojas, Idalice Manchini, e tantos outros presidentes de sindicatos que nos acompanham nesse momento. Passo de imediato, então, a palavra ao nosso governador. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade do tempo, para nos ouvir e ouvir o nosso governo do Estado. Quero agradecer a SIC Caxias, que nos permite mais uma vez esse encontro, ainda que de forma virtual. Gostaria muito de estar presencialmente em Caxias do Sul. Aliás, pretendo ainda estar nas próximas semanas visitando Caxias do Sul. Uma série de projetos que se desenvolvem, inclusive com a parceria do governo do Estado, na inovação, na tecnologia, e que a Serra Gaúcha é sempre parceira e é característica da nossa Serra Gaúcha, essa capacidade de inovar. E saudando o presidente Ivanir Gasparim, eu saúdo todas as empresas, os colaboradores da SIC e de empresas que são associadas. Também quero deixar meu abraço para o prefeito Adiló de Domênico, que está acompanhando aí virtualmente. Um abraço a ele, também a Paula Iores, nossa vice-prefeita. Um abraço afetuoso aos dois. E aos deputados estaduais dessa região, deputado Nerio Carteiro, um grande amigo, deputado Carlos Búrigo, também com muita colaboração, não apenas para a Serra Gaúcha, como para o Rio Grande, na sua carreira aqui pública para o Estado, e a deputada Fran Somense, também boa amiga e dedicada colaboradora dos nossos projetos. Um abraço ao reitor da UX, o Evaldo Cuiava, e a toda a imprensa, a todos os que nos acompanham aqui neste evento. Enfim, acho que os pontos trazidos aqui pelo presidente Ivanir são muito importantes, eles vão estar na minha apresentação, mas eu quero começar sobre a questão do retorno das escolas. Eu defendo o retorno das escolas, especialmente das escolas de educação infantil e da alfabetização primeiro e segundo ano. Aliás, o governo do Estado defende que nem deveriam ter parado nesta última etapa de restrições que a gente teve sob a bandeira preta. Nós estabelecemos desde o início que as escolas de educação infantil e a alfabetização no primeiro e segundo ano não deveriam parar. Uma coisa foi lá no ano passado, um ano atrás, quando se começou a
ter problemas, né, com a pandemia, com o receio do que isso aconteceria, quanto tempo seria. Outra é hoje, quando já com pesquisa, com estudos, a gente consegue entender que o risco às crianças é muito menor e que o risco mesmo está em essas crianças estarem fora da escola, porque os pais, com o retorno das atividades econômicas, precisam deixar os seus filhos em algum lugar, né, e precisam deixar em segurança. E as escolas são um local mais seguro, com o cumprimento dos protocolos, para que essas crianças estejam. E, além disso, né, não bastasse isso, também um espaço para o desenvolvimento dessas crianças. Elas precisam desenvolver sua capacidade cognitiva, o desenvolvimento emocional delas no relacionamento com os colegas. Tudo isso é muito importante, até o desenvolvimento do seu próprio organismo, se nós pensarmos do ponto de vista que, para muitas crianças, a escola é a oportunidade da... A gente tem que lembrar que somos um país, e mesmo nas regiões mais ricas, como Caxias do Sul, que temos um abismo social, e para muitas crianças a escola é a oportunidade da alimentação com mais qualidade. E por isso a gente precisa das nossas escolas funcionando para atender as nossas crianças, para elas ficarem protegidas, bem cuidadas, e para dar oportunidade de pais e mães trabalharem num tempo de tanta dificuldade. E, além disso, pensando na produtividade, a gente está falando aqui, vai falar de competitividade, a competitividade do Estado é determinada pela capacidade da sua mão de obra. A competitividade do Brasil internacionalmente será determinada pela capacidade do capital humano que nós temos. E se nós não tivermos pessoas bem preparadas, com os estímulos desde a mais tenra infância, para poderem desenvolver as melhores habilidades, as competências ligadas a esse novo mundo que se descortina em função das tecnologias que rompem completamente com a forma como nós nos relacionamos, como trabalhamos. Se nós não tivermos os estímulos para que esse nosso capital humano seja produtivo, não haverá competitividade. Né? Porque a gente sabe aqui, é importante ter estrada, é importante ter uma série de outros itens, a questão tributária e tudo mais, mas o que realmente produz pessoas. Está na capacidade humana. A capacidade, né, do capital humano é efetivamente onde a gente consegue pensar num futuro de mais desenvolvimento, e isso é determinado, portanto, pelas escolas abertas. Nós temos todo o nosso trabalho. Eu falei com o ministro Nunes Marques hoje pela manhã. O ministro Nunes Marques, no STF, é quem está encarregado da nossa ação de medida cautelar que foi pedida para derrubar 3 decisões judiciais que foram dadas para a suspensão das aulas. E o que nós pedimos, além de ter todos esses argumentos de mérito aqui, é exatamente o que o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir em relação aos templos religiosos. Sobre os templos e os cultos religiosos, o Supremo, no plenário, decidiu o seguinte, que cabe ao Executivo, a partir de todo o seu suporte técnico, com análise científica, né, entender a oportunidade, a conveniência, a segurança, os riscos a que estão expostos em cada um dos setores, em cada um dos segmentos. Então, essa é uma decisão que cabe ao Executivo e que não deve o Judiciário se imiscuir aí nessas decisões. E, portanto, se cabe ao Executivo decidir fechar os templos, se for o caso, por conta da área, também cabe ao Executivo, com toda a análise técnica que é feita, decidir o que fica aberto, em que condições que fica, né, para proteger a população. E a gente entende que os prejuízos à população com as escolas fechadas, especialmente das escolas de educação infantil e as séries iniciais, porque a alfabetização e os cuidados com os estímulos que essas crianças precisam ter, ou é impossível ou é quase impossível remotamente. Então, você pode até pensar em crianças depois de idade um pouco mais avançada, ter ainda o ensino remoto, mas certamente não tem como pensar que a alfabetização e que os cuidados da primeira infância se deem com o ensino remoto. Isso é pouco admissível. Então, dito isso, sobre competitividade, além dessa questão da educação, a gente tem uma série de outros pontos. É importante lembrar que a pandemia, né, nós cuidamos com critérios de saúde, critérios econômicos, com diálogo com as prefeituras, criamos um modelo do distanciamento controlado. O Rio Grande do Sul é um estado que tem, se nós olharmos no espectro daqui do ano de 2020, claro que a gente tem agora 2021 com um momento mais crítico, mas está sendo mais crítico para todos.
né? O Rio Grande do Sul está mais à esquerda nesse gráfico, porque você tem uma série de dados que podem ser observados em relação ao coronavírus. Um deles é a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade, aí a posição no eixo vertical, que a gente está... E outro é o excesso de óbitos, que está no eixo horizontal. Ou seja, quanto mais para cima um estado, maior é a mortalidade que ele tem. Aí é a mortalidade proporcionalmente à população. Quantos casos de coronavírus, ou de óbitos por coronavírus houve em relação à população? E o excesso proporcional de óbitos é quantos óbitos houve a mais do que tradicionalmente se observa, porque todo ano tem um número de óbitos que acontece no estado, então você já tem mais ou menos a expectativa de que terá aquele número naquele ano também. O Rio Grande do Sul, vejam, está numa posição bastante baixa no eixo vertical e mais à esquerda no eixo horizontal. O que isso significa? Que nós temos uma baixa taxa de mortalidade e temos a mais baixa taxa de excesso de óbitos. Por exemplo, Maranhão e Bahia estão com uma posição mais abaixo do que nós, lá no lado direito, né? São aquelas bolinhas roxas ali mais à direita. Então, mais abaixo do que nós significa que tem menos mortalidade por coronavírus do que nós. Mas, enquanto no Rio Grande do Sul foi cerca de 5% de óbito no ano passado do que o que se esperaria, na Bahia foram mais de 40% a mais de óbitos em relação ao que se esperava para o ano passado, e no Maranhão mais de 50% a mais de óbitos, o que significa que provavelmente há subnotificação nesses estados, ou seja, está morrendo mais gente, mas não está sendo registrado eventualmente como coronavírus, a não ser que tenha alguma outra causa, me parece que não haja, há uma subnotificação nesses estados. Eu quero falar também, presidente Gasparim, aos caxienses aqui sobre a aplicação dos recursos na saúde. E aqui eu trago, porque tem muita fake news aí rolando, eu trago, afinal, o que o Estado recebeu de recursos. Parte desses recursos, está aqui nesse primeiro grupo, dessas 3 primeiras linhas, foi para reposição de perdas econômicas para não comprometer serviços. Não foi um dinheiro que veio para a saúde, foi um dinheiro que veio por decisão do Congresso Nacional, para que os estados não deixassem de prestar os serviços básicos. Mais ou menos, claro que é uma comparação grosseira até, comparar com os R$600 que o governo federal disponibilizou no ano passado para as pessoas como auxílio emergencial. Aquele dinheiro que o governo federal disponibilizou, que a União disponibilizou, não era um dinheiro para as pessoas sua saúde, era o dinheiro para pagar suas despesas básicas. Os estados receberam dinheiro para a saúde e fizeram seus gastos em saúde e tiveram também um apoio para não deixar de prestar outros serviços, porque a arrecadação despencou e o estado continua tendo que pagar, mesmo que as aulas estivessem remotas, não tinha aula presencial, mas os professores estavam trabalhando e disponibilizando seus conteúdos virtualmente. Nós tivemos que comprar computadores, notebooks para os professores poderem produzir os seus conteúdos. Nós tivemos que manter viaturas da Brigada Militar rodando com brigadianos, ou seja, combustível, manutenção de viaturas, policiais. Então, isso tudo é um custo fixo que não podia deixar de ser pago. Então, veio um apoio porque a nossa arrecadação despencou e nós precisávamos manter um nível de arrecadação para pagar a despesa que a gente tem no final do mês. Além disso, vieram outros 820 milhões de reais vinculados à saúde. E esses 820 milhões foram usados integralmente na saúde pública do Estado. Tudo está disponível no nosso site lá do coronavírus.rs.gov.br. Ainda veio um recurso também para cultura, que era para apoio ao setor que foi muito prejudicado, o setor de eventos e de atividades culturais. Mesmo que a gente tenha recebido 826 milhões de reais, o nosso gasto maior na saúde foi de 1,1 bilhão de reais no ano passado. Eram 6,2 bilhões em 2019, foi para 7,3 bilhões de reais o nosso gasto com saúde. E, além disso, é importante ressaltar, eram 930 leitos antes da pandemia de UTI no SUS, no Estado, e são mais de 2.400 leitos atualmente. Ou seja, um aumento de 163% em relação ao que se tinha antes. Então, o Estado fez os investimentos e tem
buscado garantir atendimento para todos que que precisaram de atendimentos. Ainda nas ações de apoio econômico, nós atuamos em 4 eixos: linhas de crédito facilitadas pelos nossos bancos públicos, o Badesul, o BRDE, também o Banrisul, estão disponíveis para as empresas que precisarem de capital de giro, por exemplo, né, pode acessar lá o BRDE ou o site do Badesul e fazer adesão lá mesmo no site para capital de giro, tendo um prazo de carência de 12 meses, 24 meses, né? E depois pagando juros que são baixos para ter capacidade de superar esse momento mais grave. Como muitos não conseguem acessar a essas linhas de financiamento, a gente também criou um auxílio emergencial gaúcho, mais de R$100, que serão disponibilizados para setores mais atingidos, como o setor de pousadas, hotéis, né, o setor de alojamentos, e também para pessoas, né, que foram desempregadas nesses setores, que foi muito atingido. Temos medidas tributárias, como postergação de datas de vencimento de pagamento de ICMS, e também o fim da DIFAL, que eu vou falar logo mais, agora o fim do imposto de fronteira, redução das alíquotas internas, e capacitação, mobilização, né, da nossa estrutura hospitalar. Como falou o presidente Ivanir Gasparim, o Rio Grande do Sul lidera a vacinação no Brasil. A gente tem um estado que esse dado está até já defasado, já são mais de 15% da população, mas já faz alguns dias que o estado é o que mais vacina no Brasil a sua população. Mesmo assim, né, a gente teve que ter restrições maiores em março. Eu mostro para vocês aqui o total de pacientes confirmados e suspeitos internados nas primeiras ondas que tivemos e depois nessa última, ou maior do que a gente observou nos anos anteriores, nos períodos, nas ondas anteriores, né? Aqui os períodos que a gente viu, ciclos de crescimento, dias que durou cada um desses ciclos, né? Foi um ciclo de um crescimento excepcional, uma variação de 188% nos internados, com aumento diário de 44 pacientes a mais, todos os dias a mais internados. Ou seja, entre altas, óbitos e as novas internações, cada dia, em média, tinha 44 pacientes a mais internados nos leitos de UTI, né, e 139 pacientes a mais, em média, nos leitos clínicos. E aqui, só para reportar, né, além de nós fazermos a comparação, a análise das internações, além dos casos confirmados, o que no próprio Facebook, por que a gente olha aqui o Facebook? Porque o Facebook questiona os seus usuários sobre se tem sintomas ou não. E os exames, os de diagnóstico de Covid, até a pessoa ter o sintoma, procurar um médico, fazer o exame, ter o resultado, e esses resultados serem inseridos no sistema, às vezes demora muito tempo. Então, além de acompanhar o diagnóstico, a gente acompanha a reportagem, né, os reportes aqui de sintomas pelo próprio Facebook, que nos dão segurança de estar vivenciando aqui, dados de março para cá, uma redução dos casos no estado do Rio Grande do Sul. Passada essa questão sobre a pandemia, eu quero dizer que, paralelamente, além da pandemia, a gente trabalha pela competitividade, né, numa visão ampla aqui do Estado, e o papel do Poder Executivo na competitividade é analisar os pilares que compõem essa competitividade do Estado e atuar para que o Estado se torne efetivamente mais competitivo. E o Estado, ele é mais ou menos competitivo, segundo o ranking do CLP, por exemplo, que é o Centro de Lideranças Públicas, que junto com a revista The Economist, com a Tendências Consultoria, desenvolveu este, né, ranking, analisando a inovação no Estado, a eficiência da máquina pública, sustentabilidade social, segurança pública, educação, sustentabilidade ambiental, capital humano, potencial de mercado, infraestrutura e solidez fiscal. Vejam que o Estado do Rio Grande do Sul é, no pilar da solidez fiscal, o 27º colocado. E essa posição, né, que é a última colocação, o Rio Grande do Sul tem a pior situação fiscal entre os estados brasileiros, se dá
pela análise daquela série de indicadores, a taxa de investimentos, que é muito baixa, regra de ouro, sucesso do planejamento orçamentário, a dependência fiscal, o resultado primário, o gasto com pessoal, o índice de liquidez e a poupança corrente. O Estado do Rio Grande do Sul, por conta do seu desequilíbrio fiscal, ele tem comprometido uma série de outras atividades. Se o Estado está desequilibrado, ele consegue investir menos na segurança, e por isso que ele está lá em nono na segurança pública, por exemplo. Esse ranking ele analisa indicadores que são de anos anteriores. Eu tenho certeza que o Estado vai avançar no ranking da segurança, e eu vou mostrar por quê, porque nós estamos avançando muito na segurança pública do Estado. Mas ele não consegue, por exemplo, fazer os investimentos em infraestrutura, ele não consegue fazer os investimentos em educação. Então, a falta de sustentabilidade fiscal do Estado compromete todo o restante dos outros pilares, né? E essa solidez fiscal, essa falta de solidez fiscal se dá por escolhas erradas ao longo da nossa história. A verdade é que o Estado do Rio Grande do Sul universalizou serviços primeiro para a população, antes do que outros estados, mas fez isso conferindo uma série de vantagens e benefícios aos servidores que já eram impagáveis lá num tempo distante. E, como já eram impagáveis, o Estado ia se endividando. Ele emitia títulos da dívida e ia fazendo dívida para conseguir pagar, né, as suas contas no final do mês. Que o Plano Real, em 94, estabeleceu o fim dessa possibilidade de emissão de títulos de dívida pelos estados. E aí o Estado teve que se virar só com a sua receita. Mas ele ainda conseguiu se virar ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, porque ele foi usando de artifícios como o Caixa Único, recursos de privatizações para pagar o custeio da máquina ou o uso dos depósitos judiciais, até que todas essas alternativas foram se esgotando. E aí o Estado começou a atrasar os seus pagamentos, porque nós temos, de um lado, um sistema de pensões, uma previdência que é muito pesada, e, de outro lado, uma dívida com a União, porque a União avocou, ela incorporou toda a dívida do Estado. Essa dívida também nos suga, nos demanda muito. Somos um Estado que tem esse peso enorme de dívida de um lado e de despesa com previdência do outro. E isso nos tira a possibilidade de investir em outras áreas. Eu trago uma provocação aqui, né, que é a de que o Estado precisa trabalhar pela solidez fiscal, porque é com solidez fiscal que se faz investimento. Essa é uma notícia do Paraná. O Paraná promove um investimento de 3 bilhões de reais nas suas rodovias. 3 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul consegue investir de 150 milhões de reais nas suas rodovias. E se ele consegue investir 150 milhões e o Paraná 3 bilhões, é evidente que a cada ano que passa, com o Estado deficitário, o Estado do Rio Grande do Sul vai ficando menos competitivo. Competitividade tem a ver com competição, com competidores. Eu não desejo o mal para o Paraná, desejo o bem para os nossos quase que vizinhos paranaenses, mas nós competimos com eles por investimentos. Aliás, somos estados que têm a mesma população, o mesmo tamanho de economia, o mesmo perfil socioeconômico, só que o estado do Paraná, por exemplo, tem um déficit previdenciário de cerca de 5 bilhões de reais. O nosso era, quando nós assumimos o governo, de 13 bilhões de reais. Nós conseguimos, com as nossas reformas, reduzir para pouco mais de 10 bilhões de reais o nosso déficit previdenciário. Mesmo assim, é o dobro do déficit do Paraná. E a dívida do Paraná com a União é muito pequena. A nossa é gigantesca, vai a 70 bilhões de reais. O total da dívida, né, que deveríamos estar pagando todo ano, cerca de 3 bilhões e meio que o Estado não consegue pagar. Banco para pedir empréstimo para poder fazer um investimento maior, para melhorar a sua casa, para melhorar o seu negócio, para expandir a sua atividade, tem que pedir no banco. E o banco analisa a sua capacidade de crédito. O Estado do Rio Grande do Sul não tem capacidade de crédito, porque esses empréstimos precisam de garantia da União, né? Vai pedir um empréstimo no BID, no BIRD, no Banco Mundial, enfim, empréstimos internacionais. A dívida consolidada sobre a receita corrente líquida, que é a RCL, não pode extrapolar 200% ou 2%, né? Que está ali a linha vermelha. E o Estado, desde 2014, né, ali está acima da capacidade do limite
da capacidade de endividamento sobre a receita corrente líquida. Ou seja, se nós não usarmos os recursos das ações futuras para investimento, nós perdemos a oportunidade de fazer os investimentos que precisamos nas estradas gaúchas. E precisamos, de outro lado, para dar só um exemplo, as estradas, entre outras tantas demandas que se tem de infraestrutura. E precisamos, de outro lado, também voltar a pagar a dívida com a União, e para isso precisamos capacidade fiscal, porque senão essa linha só vai aumentar, porque todo ano que o Estado não paga a dívida com a União, vai ficando estoque de dívida. E esse estoque de dívida faz aumentar a proporção da dívida sobre a nossa receita corrente líquida. Eu estou dizendo isso aqui porque recentemente nós discutimos reforma tributária no Estado e salientamos que o Estado do Rio Grande do Sul não pode abrir mão de receita. Nós podemos discutir a redistribuição dessa carga tributária, mas a arrecadação total não pode cair. Por quê? Porque senão o Estado vai ter que usar dinheiro de privatização para colocar em custeio da máquina. E mais do que isso, vamos perder a oportunidade de fazer os investimentos com os recursos da privatização e vamos continuar sem condições de retomar o pagamento da dívida com a União. E sem pagar a dívida com a União, o Estado não diminui a proporção da sua dívida sobre a sua receita, porque a dívida vai continuar aumentando, sem ser paga, e aí consegue acessar financiamentos. E sem acessar financiamentos, o Estado também não consegue investir em infraestrutura. Portanto, é muito importante que a gente tenha disposição e disponibilidade de todos os gaúchos, de todos os setores econômicos para discutir, sim, uma reforma tributária que ajude a ajustar as contas do Estado, né, e distribua melhor a carga tributária. Nós viremos novamente nesse ano com essa discussão e espero ter na SIC de Caxias, que é sempre uma entidade comprometida com bom debate, com boa discussão em favor do Estado, do futuro, que consegue ver adiante e não por curto prazo, querendo derrubar receitas do Executivo, gerando o caos, consegue olhar para o horizonte para que a gente possa discutir as soluções para isso. Lembrando que é essa solidez fiscal que financia os investimentos nas outras áreas para que o Estado seja competitivo. Não adianta querer ser competitivo só derrubando tributos. O Estado, para ser competitivo, precisa ter capacidade de investimento em infraestrutura, no seu capital humano, na educação, na segurança pública. E nós temos feito uma agenda de impacto no Estado. A nossa agenda de reformas, estão aqui as notícias, a maior reforma no funcionalismo estadual, uma economia de 18 bilhões de reais pela reforma que fizemos, dura reforma, com muitos ataques, com muitas críticas, né? O Globo falando sobre o reconhecimento nacional, né, no valor econômico, na Folha de São Paulo, no Globo. O Rio Grande do Sul passou a ser falado mais pelas suas soluções do que pelos seus problemas. Até então, o Rio Grande do Sul era o sinônimo de problema no Brasil. Hoje, o Rio Grande do Sul aparece como exemplo de soluções diante de um grave problema. Fizemos essas reformas, colocamos o salário dos servidores em dia, né, e o Estado vai pagando seus fornecedores em dia a partir dessas reformas que já são conhecidas, a gente já conversou outras vezes sobre elas, reduzindo 2 bilhões de reais no nosso déficit previdenciário, 18 bilhões de reais em 10 anos, a redução da nossa despesa com a Previdência e no gasto com salários dos servidores. Estamos baixando precatórios, estabilizamos os pagamentos para a saúde que eram atrasados, fizemos acordo com outros poderes para o congelamento de duodécimos. Aliás, as nossas reformas para o funcionalismo atingem todos os poderes, judiciário, legislativo e os órgãos de controle também, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Os funcionários destes poderes e órgãos também estão contribuindo mais para a Previdência, né, e tiveram limitados, retirados direitos, vantagens, benefícios que tinham, que acabavam se tornando impagáveis e tirando dinheiro da população que deveria voltar em investimentos simplesmente para pagar salários ou previdência. E, com isso, desaceleramos a alta de gastos com aposentados. O Rio Grande do Sul, no topo da lista pelo estudo do IPEA, como o estado que fez a reforma mais profunda entre todos os estados brasileiros. E com isso, com esse avanço que a gente faz para que o Estado seja mais eficiente, reduza a sua despesa, a gente consegue avançar na redução de impostos.
Tudo bem que não seja a redução de impostos mais forte que se sonhasse ou que alguns tivessem a expectativa, mas é inegável. O Rio Grande do Sul está reduzindo impostos. A alíquota básica já caiu de 18% para 17,5% e vai cair no ano que vem para 17%. Nas alíquotas internas, aqui nessa caixa amarela, nós reduzimos a alíquota e entrou agora em operação em abril, neste mês de abril, de 18% para 12% as nossas alíquotas internas para as compras internas no Estado. Ou seja, todo empresário compra os seus bens, os seus insumos de alguém dentro ou fora do Estado. Dentro do Estado, estava pagando até o mês passado 18% de ICMS e agora paga 12%. E quando compra fora do Estado, eu estou falando aqui, por exemplo, vou pegar o caso de um comerciante de roupas, né, comprava dentro do Estado a 18% do seu fornecedor. Quando comprava de fora do Estado, comprava do seu fornecedor com 12% de alíquota interestadual, mais 6% de DIFAL, o imposto de fronteira, o diferencial de alíquota que foi extinto. Nós acabamos com um imposto no Rio Grande do Sul. Eu sei, algumas pessoas ficam desconfiadas quando um governo fala de imposto, porque o governo, geralmente, quando fala de imposto, é querendo mais alguma arrecadação. Não é o caso nosso aqui. Nós fizemos uma extinção de imposto, redução de alíquotas e tivemos, sim, que manter as alíquotas que foram majoradas em gasolina, álcool, energia e comunicação. Nós propusemos alternativa e queremos voltar a discutir alternativas para que a gente possa fazer essa redução sem significar colapso nas contas públicas. Além disso, nós conseguimos reduzir também as taxas do Detran, as taxas de licenciamento, de emissão de licenças, de transferências de veículos, estão sofrendo uma redução muito forte a partir do projeto que os nossos deputados aprovaram. O licenciamento anual caiu de 94 para 66, vai ficar em 85, e mesmo assim será o menor dos estados do Sul e do Sudeste do Brasil, né? Estados como Santa Catarina cobram mais de R$100 nessa taxa, o São Paulo, aliás, o Rio de Janeiro vai a mais de R$200 na cobrança dessa taxa de licenciamento anual que o Rio Grande do Sul reduziu agora, né? Então, lembrando, competitividade é mais do que simplesmente pagar menos imposto. Eu lembro aqui os tripés todos, porque a gente tem que ter capacidade financeira para prestar os outros serviços que também são determinantes na nossa competitividade. Privatizações são importantes, nós estamos andando. Agora abrimos a discussão sobre a privatização da Corsan, mas já encaminhamos e fazemos agora recentemente a venda da CE, né? Logo em seguida vamos fazer a venda da CE-G e da CE-T, a geradora e a transmissora. Já fizemos uma primeira concessão de rodovias e vamos ter pelo menos, né, outros 3 lotes, talvez 4, em 1.150 quilômetros de rodovias, em que estão inseridos a ERS 122 e também a ERS 446, Serra Gaúcha, aqui trazidas, para que elas possam ter investimentos para garantir a duplicação integral, manutenção, a um custo de maior eficiência para a população. Hoje pagam o pedágio com a EGR e não tem o devido retorno. Nós vamos fazer a concessão de todas essas rodovias para a iniciativa privada, promovendo forte investimento, o que ajuda no curto prazo as obras, a nossa economia a se movimentar, porque elas propriamente ditas também movimentam a economia, com geração de emprego, com aluguel de caminhão, compra de insumos, enfim, e no médio e longo prazo, as rodovias ampliadas melhoram a logística do Estado. Temos a maior carteira de projetos do BNDES em privatizações e concessões. Vão desde as privatizações já conhecidas, as concessões de estradas, da rodoviária de Porto Alegre, do Cais Mauá, aqui em Porto Alegre, são 16, tem presídio, ativos imobiliários, aeroportos, a própria Corsan, enfim, uma série de itens que nós estamos fazendo sob concessão e privatizações para modernizar a economia do Rio Grande do Sul. Porque, lembramos, o Estado tem, né, mais do que a questão tributária como competitividade. Ele precisa de segurança pública, por exemplo. E o Rio Grande do Sul fechou 2020 com o menor número de homicídios em 13 anos. Redução de roubos de veículos que reduzem para a população
o preço que se paga para o seguro do veículo. A maioria do ensino no Rio Grande do Sul, ainda que sem atingir a meta, mas foi o maior crescimento de IDEB que se teve em 2019 no Rio Grande do Sul. E trazendo aqui a questão da segurança pública, homicídios, se a gente pegar, olhem o gráfico, né? A década passada, até o ano de 2020, o Estado tinha chegado a 2.990 homicídios e teve uma redução de 2017 para cá de 43%. Entre 2018 e 2020 foram 28%. E roubos de veículos, um crime patrimonial, caiu de 16 mil veículos para 7.900. Imaginem se eu dissesse a vocês que o Estado, lá na campanha eleitoral de 2018, iria, em 2 anos, reduzir pela metade o roubo de veículos. Certamente diriam que eu estaria prometendo uma coisa que não seria possível de se cumprir, mas foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Além disso, avançamos na renovação do nosso Código Ambiental, né, que é um código mais moderno, valoriza boas práticas adotadas na proteção ambiental, ao mesmo tempo que acelera a concessão de licenças. Temos o nosso Comitê do Descompromisso, revisando decretos, normas para ajudar a digitalizar serviços e reduzir fortemente a burocracia no Estado. Garantimos com todos esses ajustes os salários em dia, depois de 57 meses de atraso, os fornecedores em dia. Os hospitais no Rio Grande do Sul estavam com 3 meses de atraso quando a gente assumiu o governo dos repasses do Estado, e nós estamos rigorosamente em dia nos nossos pagamentos aos hospitais e aos municípios também. Encaminhamos, na semana passada, para a Assembleia Legislativa, uma agenda de desenvolvimento econômico com a reforma do Fundopem e a reforma do PROED, o Programa Estadual de Distritos Industriais, para torná-los menos burocráticos, mais ágeis na concessão de incentivos. Encaminhamos também um pedido de autorização para captar novos recursos, mais de 200 milhões de reais ao BRDE para apoio em capital de giro e investimentos no Estado. Encaminhamos o marco legal do gás natural, o proetanol, para incentivar essas matrizes energéticas, a Lei Gaúcha da Inovação, para criar todo o ambiente de inovação e tecnologia no Rio Grande do Sul como uma política de Estado, mais do que uma política de governo. Medidas setoriais via ICMS para o setor do aço, especialmente, que é importante para o nosso Estado, e também da aquicultura. Enfim, que o Estado, para ser competitivo, precisa olhar todo esse pilar, né, de agendas, como eu disse, de infraestrutura, segurança, educação e a solidez fiscal. E, por fim, destacar que 2020 foi um ano bastante difícil, não apenas pela pandemia, mas pela estiagem, né, que impactou a nossa economia. Não se resume ao setor agropecuário, porque acaba afetando a indústria, o comércio, né, tudo que deixou de circular na nossa economia no ano passado em função da quebra da nossa safra de soja, especialmente em mais de 40%. Mas temos uma boa expectativa para o ano de 2021. Além de termos uma safra de grãos aí de grande quantidade, de grande volume, né, superando talvez uma safra recorde, nós observamos preços elevados no mercado internacional, o que promete injetar muitos recursos no nosso Estado, movimentar a nossa economia nesse ano de 2021. E aí o Estado, ajustando a sua solidez fiscal com o equilíbrio das contas, porque as suas receitas cobrem as suas despesas, e com as privatizações gerando receita extraordinária, que vai ser utilizada para, além de quitar passivos, colocar os investimentos do Rio Grande do Sul em infraestrutura, na segurança pública, na educação, a gente vai não só melhorar a solidez fiscal do Estado, como vai melhorar os outros pilares fundamentais para que o Estado seja competitivo. Melhores estradas com concessões e investimento público, que a gente vai anunciar nas próximas semanas, um pacote de investimentos com os recursos das privatizações no Estado, que vai melhorar muito as estradas gaúchas. Além disso, o investimento que virá na educação, para a formação do capital humano, para a inovação, para a tecnologia,
a partir dos recursos das privatizações. Mas os recursos das privatizações só vêm para esses investimentos, para melhorar esses outros pilares, se do lado fiscal as nossas receitas cobrirem as nossas despesas. Senão, as receitas são insuficientes, o Estado fica deficitário e aí os recursos de privatizações extraordinários acabariam sendo consumidos no custeio da máquina. E é isso que a gente tem que evitar se a gente quer um futuro do Rio Grande melhor para todos. É assim que agradece a sua presença, governador, e novamente, o planejamento estratégico há 120 anos, né, assim que faz isso, é aproximar principalmente os governantes com a nossa população e principalmente com nossos empreendedores, né? O empreendedor também é um ser humano, atrás de um CNPJ tem um CPF, né, do empreendedor. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira com o nosso palestrante da terra aqui, o nosso querido Daniel Randão. Até mais, muito obrigado, governador. Obrigado, um abraço. Um abraço.